Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, no início de mais essa aula, rezar juntos para implorar a Deus as graças do Espírito Santo. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, estamos agora saindo de um livro da Sagrada Escritura, na realidade, um conjunto de livros, o que nós chamamos na história bíblica de Pentateuco. Saímos dos 5 primeiros livros da Bíblia e vamos agora dar um salto, porque bem sabemos que existem vários livros na história veterotestamentária, e não podemos passar um a um, mas vale a pena recordar que o objetivo dessa preparação do nosso estudo nesta linha veterotestamentária é chegar o mais rápido possível no Novo Testamento. No Novo Testamento, iremos trabalhar com vários pormenores a partir da encarnação de Jesus Cristo. E por ser o Novo Testamento, obviamente que em várias ocasiões os estudos bíblicos do Novo Testamento, eles vão nos arremeter à história da Antiga Aliança. Então, mesmo que cheguemos no Novo Testamento e vamos ali estudar paulatinamente, desde a encarnação, sempre estaremos utilizando o recurso da história veterotestamentária. Quanto a isso, você não precisa se preocupar. Mas agora, neste curso, na altura deste curso que estamos, já colocamos aí várias aulas, você que tem nos acompanhado, já passamos várias aulas e agora nós precisamos passar por algumas profecias messiânicas para chegarmos ao Novo Testamento, no tempo da encarnação de Jesus Cristo. Tá? E para isso, então, nós vamos dar assim um salto histórico, sobre os livros históricos, os livros sapienciais, os livros da sabedoria, ou chamado também de livros poéticos. E vamos agora, talvez aqui, estudar juntos 2 profetas, os quais eles mencionam a chegada do Messias. Tá? E para entendermos melhor ainda o conjunto dessas informações, é de grande importância que você sempre tenha na sua consciência aquele primeiro dado bíblico que nós estudamos nas primeiras aulas. Tá? Estudamos lá nas primeiras aulas o livro do Gênesis. Então, aquele contexto é importante, porque é a partir daquele contexto que desenrola
toda a história veterotestamentária. O contexto de Gênesis, capítulo 3, principalmente, onde se dá a história da queda dos nossos primeiros pais. Tá? E no capítulo 3, versos 15, existe então uma profecia do próprio Senhor Deus, né? O qual ali, entre o capítulo 3, versos 14 e 15, nós chamamos, na tradição da igreja, de proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É a primeira boa nova, é o primeiro anúncio da salvação. Deus, né, Deus Pai, no caso, Ele avisa Adão e Eva que mesmo que eles tenham cometido erros, Ele ainda irá salvar a humanidade decaída. Então, por isso é chamado de o primeiro anúncio, a primeira boa nova. E os primeiros a escutarem a boa nova foram os dois pecadores, Adão e Eva. E a Sagrada Escritura, naquele contexto, ela diz assim para nós, né, no capítulo 3 do Gênesis, versos 14 e 15, né? Nós estudamos isso nas primeiras aulas, mas estou aqui retomando porque é um dado importante, o qual deve perpassar toda a história da Antiga Aliança. Tá? Capítulo 3 dos Gênesis, versos 14, diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Versículo 15. Aí Deus, o Senhor Deus, Ele vai fazer esse primeiro anúncio para Adão e Eva. Ele diz: Porei hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está o anúncio da primeira boa nova. E esta primeira boa nova, ela vai perpassar de geração em geração. Desde Abraão, né, até chegar no último dos profetas, João Batista. João Batista é aquele que vai dividir, podemos dizer assim, a história veterotestamentária da história neotestamentária. João Batista, ele passa a ser o único profeta que vê o Messias. Antes de João Batista, inúmeros profetas anunciavam a chegada do Messias e queriam ver o Messias, porém, a eles não foi concedido esta graça. Somente a João Batista teve esta graça. Então, você nota claramente que este versículo bíblico 14 e 15 do capítulo 3 do livro do Gênesis, ele constata a hostilidade fundamental entre a serpente e a humanidade. Deus já está anunciando: haverá hostilidade entre a antiga serpente e aqueles que serão chamados filhos de Deus, né? Filhos do Altíssimo a partir de Jesus Cristo. Porém, nessa hostilidade entre a antiga serpente e os eleitos de Deus, fica ali claro que haverá uma vitória final da humanidade sobre a serpente. Mas que humanidade é essa? Não é qualquer humanidade, não é qualquer pessoa.
Trata-se daquela humanidade que seguirá piamente o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aqueles que seguirem Jesus Cristo, todos eles sairão vitoriosos do confronto com a besta, com a antiga serpente, né? Então, nós notamos já que no início, quando os nossos primeiros pais, eles cometeram aquele erro gravíssimo, que foram expulsos do paraíso, mesmo assim, Deus ele já anuncia um grande clarão de salvação. Tá? E nós notamos então que esta vitória que a humanidade pode adquirir, ela passará pelo Filho de Deus, o qual ele vai se encarnar no seio da Virgem Maria. O prólogo do Evangelho de São João, ele vai avisar de maneira muito enfática, né? Capítulo 1 de São João, ele vai dizer: o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, né? A palavra de Deus, ela vem habitar em nosso meio e se faz carne, vai se fazer de um de nós. E quando o Filho de Deus nasce pelo seio imaculado de Maria, com ele vem a salvação que Deus prometeu a todos os seus eleitos. Mas antes da encarnação, como eu bem dizia, houve então alguns profetas que, inspiradíssimos por Deus, eles anunciavam a chegada do Messias. Profeticamente, eles, diante dos eleitos de Deus, ou mesmo anunciando a justiça a todos os reis que eram iníquos desde o Antigo Testamento, eles avisam que está se cumprindo as promessas messiânicas. Miqueias é um desses. Miqueias, no seu capítulo 5, né, ele faz uma profecia belíssima. Vale a pena lembrar que Miqueias está ali situado aproximadamente antes do nascimento de Jesus Cristo, 7 séculos, né, 720, 730 antes de Jesus Cristo. Então, já 7 séculos antes, os profetas começaram a avisar que o Messias estava chegando. Tá? Veja só a profecia de Miqueias, capítulo 5 de Miqueias, a partir do versículo 1, você encontra esta informação, que está assim: e tu, Belém de Éfrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso, ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Miqueias, ele avisa com muitos pormenores o que está acontecendo com o povo de Deus na história do Antigo Testamento. Na última aula eu disse que, mesmo sendo os eleitos de Deus, houve várias gerações que cometeram inúmeros erros. E aí você nota que a profecia de Miqueias, ela fala sobre um certo tempo de abandono de Deus, o qual significa que houve erros de muitos eleitos de Deus desde a história veterotestamentária. Haverá um certo tempo de abandono até que a parturiente dará
à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força do Senhor, pela glória do nome de seu Deus. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Miqueias, inspiradíssimo por Deus, já anuncia que haverá um novo Moisés. Em aulas anteriores, eu expliquei que Moisés é uma prefiguração de Jesus Cristo, do Filho de Deus. E a profecia de Miqueias, anunciando o Messias, ele diz que agora, quando Jesus nascer, o Messias, ele será grande até os confins da terra, até o fim do mundo. Quando Jesus chega entre nós, né? A cada ano, na nossa era cristã agora, nós celebramos o Natal, a 25 de dezembro. Mas antes da era cristã, os profetas e os eleitos de Deus aguardavam ansiosamente a chegada do Messias. E essa chegada, então, ela vai trazer para toda a humanidade uma nova história, especialmente aquilo que se refere à história da salvação de todo o gênero humano. Na próxima aula, nós veremos agora um outro profeta, o profeta Isaías, que é contemporâneo de Miqueias. E vamos ver então o que mais este profeta ele vai falar sobre a encarnação do Verbo de Deus, um Deus que vai nascer e permanecer no meio do seu povo. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.